puder ficar em pé. Salmo de número 103. Eu vou ler os versos de número 1 e 2, mas vou pedir para você depois manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos olhar aqui alguns textos desse salmo escrito por Davi. Salmo de número 103, versos de número 1 e o verso de número 2. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Você pode curvar sua cabeça comigo? Pai, eu quero te render graças e quero louvar o teu nome. Deus, muito obrigado por mais uma vez me permitir estar diante da tua igreja. O Senhor, melhor do que ninguém, conhece as minhas falhas, defeitos e limitações. Sabe, Deus, como eu dependo de Ti nessa hora. Mais uma vez, usa de misericórdia para comigo e me ajuda, Deus, a expor as Tuas verdades, e que mais uma vez aqui nesse lugar, o Seu povo seja abençoado, Sua igreja seja edificada e o Seu nome seja engrandecido. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Sempre antes de pregar, eu gosto de pedir uma ajudinha, pastor Marcos. Você vai olhar aí para pelo menos uma pessoa perto de você e diga assim: ó, hoje você está elegante demais. Vai, irmãos, sem gaguejar, hein, por favor. Eu sempre digo que feio é o diabo. Filho de Deus é tudo bonito e arrumado. Você é a imagem e semelhança do Senhor, você é a coroa da criação. Você é o que há de mais especial nessa terra. Eu sempre faço questão de falar, porque verdade é para ser dita, falada, repetida e reforçada. Lá no relato do Gênesis, do princípio da criação, você vai ver que até o homem, até o sexto dia, Deus olha para a sua criação e Ele diz que é bom. Mas no sexto dia, mais uma vez, Deus olha para o que Ele criou e aí Deus diz: agora não está só bom não. Agora ficou muito bom. Porque no sexto dia Deus fez um homem, irmãos. Nós não somos qualquer coisa, nós somos especiais demais para Deus. Então você pode ter certeza que Deus não te criou para desgraça, Deus não te criou para derrota, Deus não te criou para miséria, Deus não te criou para tristeza, Deus criou para que você seja abençoado. Deus criou para que você possa crescer e para que você possa avançar. Eu creio. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E Ele é, não é condenador nem acusador, é galardoador daqueles que o buscam. Alguém veio buscar o Senhor aqui nessa noite? Então você pode ter certeza, eu creio que você já está sendo abençoado e creio que Deus tem algo a mais para liberar sobre as nossas vidas aqui nesse lugar, em nome de Jesus. O Salmo 103, Davi diz: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Davi, ele toma uma decisão, ele decide não se esquecer de Deus e de seus benefícios. Nós estamos aqui nessa noite, 22 anos aqui, não é isso, meu pastor, na Tijuca? 22 anos, e vocês também não podem se esquecer de tantos benefícios que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. E é por isso que vocês estão aqui nessa noite, vocês estão festejando e vocês estão celebrando, porque existe um Deus que é maravilhoso e que tem nos abençoado. E eu quero apenas aqui lembrar vocês, e durante aqui a mensagem eu vou pedir uma ajudinha, de vez em quando eu vou falar, vamos lá, e aí você vai dizer, eu decido não esquecer. Eu vou pedir algumas vezes durante a mensagem, e você vai dizer, eu não vou esquecer. Vamos treinar? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu não vou esquecer. Algumas vezes durante aqui a mensagem eu vou pedir para você fazer essa declaração. O que a gente não pode se esquecer? E que Davi nos ensina aqui no Salmo de número 103. Versículo número 3 diz, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Vamos lá? Eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer que o nosso Deus é esse Deus que nos perdoa. Nós estamos aqui porque Ele é um Deus que perdoa. Nós estamos aqui porque Ele é um Deus, o único que poderia nos condenar e nos acusar. Mas Ele é um Deus que decidiu nos perdoar. A palavra de Deus ela é muito clara em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Se você confessa, se você reconhece o seu erro, se você muda a sua rota, existe um Deus que perdoa você.
Existe um Deus que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, em meu e em seu favor. E por mais que o inimigo se levante para nos acusar, por mais que o inimigo se levante para nos condenar, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente precisa sempre ter claro na nossa mente e no nosso coração: nós erramos, mas nós não somos um erro. Nós caímos, mas nós não somos uma queda. Nós podemos fracassar, mas nós não somos um fracasso. Não, nós somos obra-prima do céu. E quantas vezes o inimigo ele tenta colocar no meu e no seu coração, quantas vezes o inimigo ele tenta nos prender no cárcere da vergonha, no cárcere da culpa, mas eu vim aqui com uma palavra do céu para alguém. Nós estamos aqui nessa noite celebrando, nós estamos aqui nessa noite festejando esse ministério e essa igreja e tudo aquilo que Deus tem feito, e também nós podemos celebrar que nosso Deus é um Deus de perdão. Eu não sei quais foram os seus erros, as suas falhas ou seus fracassos. Eu não sei o que de repente o inimigo tem tentado trazer à sua mente, que tem prendido você, que tem acorrentado você, que de repente tem tentado impedir você de avançar, de crescer, de experimentar, de fazer aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Mas eu vim aqui com uma palavra: se você confessou o seu erro, se você se arrependeu do seu pecado, se você mudou o seu rumo e a sua rota, você é livre para viver todos os planos e projetos de Deus para você. Você é livre para avançar, você é livre para desfrutar todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Vamos lá, vamos declarar no 3. 1, 2, 3. Eu não vou esquecer. Não se esqueça, seu Deus é um Deus que perdoa pecados. Nós também não podemos nos esquecer, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quantas vezes eu creio que vocês oraram aqui nesse lugar, que vocês clamaram a Deus aqui nesse lugar, por pessoas enfermas, pessoas acamadas, e eu tenho certeza que muitas vezes vocês puderam ver testemunhos de um Deus que sara, testemunhos de um Deus que cura, testemunhos de um Deus que é o Jeová Rafa, o médico dos médicos. O nosso Senhor Jesus, enquanto homem aqui nessa terra, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de número 23, diz que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias. Ele curava cego, ele curava o coxo, ele curava o mudo, ele curava o leproso, ele cura a ansiedade, ele tira a depressão, ele arranca o pavor. Ele é o Deus que tem poder para curar toda e qualquer enfermidade. Ele é o Deus que cura a dor de cabeça. Mas ele também é o Deus que cura o câncer. Nosso Deus é um Deus que cura. Eu quero aqui nessa noite encorajar você. Eu não sei se de repente entre nós existe alguém desenganado pelos médicos, um familiar seu que se encontra enfermo ou acamado, mas eu vim aqui, nessa noite de festa, nessa noite de gratidão e de celebração, para lembrar você que o nosso Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje e continuará sendo eternamente. O Deus que curou no passado é o Deus que cura hoje, é o Deus que continuará curando amanhã. Ele não conhece impossível. Irmãos, o homem muitas vezes não sabe como fazer. O homem muitas vezes não sabe como resolver. Eu estava conversando com o pastor Marcos Fernandes, que eu cortei açúcar, porque eu vinha sentindo umas dores muito intensas. E fui fazer exames, fui para o hospital e eles descobriram que as minhas enzimas do fígado, elas disparavam. TGP e TGO, se tem alguém da área da saúde aqui, vai entender. O normal dessas enzimas do fígado é entre 30 e 40, a minha aí é 3.000. E os médicos ficaram desesperados, pensaram que era uma hepatite, fizeram todos os exames possíveis e impossíveis a respeito de hepatite, até para fora foi sangue meu, para tentar ser estudado. Aí eu fui lá em Marabá, aí estava conversando com o médico, explicando a ele a minha situação. Ele até falou: você é um dos pacientes que nós chamamos o idiopático. O que é isso, rapaz? É o paciente idiopático, aqui não tem diagnóstico. Sabe por quê, irmãos? O homem muitas vezes não sabe. O homem muitas vezes não tem. O homem muitas vezes ele não consegue. O homem, quanto mais sabe que não sabe nada. Quanto mais conhece, mais ele vê que ele não conhece nada. Mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso.
É o Deus que quando o homem diz que não sabe, que não pode, que não tem, Ele continua podendo ser esse Deus maravilhoso que cura enfermidades. Eu estou aqui para dizer para vocês, eu creio na cura, que o Senhor me curou. Os médicos não sabem, mas eu creio que o Senhor me curou. Minha sogra teve um AVC hemorrágico, ficou 3 dias em coma. E os médicos falaram para mim e para minha esposa, olha, eu não sei o que vai ser, não sei se ela acorda, se acordar não sei se vai ver, não sei se vai falar, não sei se vai ouvir, não sei se vai se movimentar, mas minha sogra está viva para a glória de Deus, fala, ouve, porque o nosso Deus é o Jeová Rafá, é o Deus que tem poder para curar, Ele curou ontem, mas Ele cura hoje. Então me ajuda a pregar mais uma vez, vamos lá no 3, 1, 2, 3, eu não vou esquecer, não se esqueça que seu Deus é o Deus que cura. Não se esqueça. Davi, ele nos ajuda e ele nos incentiva a não nos esquecermos que o nosso Deus é o Deus que perdoa, o nosso Deus é o Deus que sara. No verso de número 4 diz, Ele é o Deus que redime a tua vida da perdição. Em outras versões diz, Ele é o Deus que te livra da cova, Ele é o Deus que te resgata, Ele é o Deus que liberta. Irmãos, eu tenho certeza que muitas e muitas vezes você viu aqui nesse altar pessoas se rendendo ao Senhor Jesus, pessoas que foram resgatadas, pessoas que foram redimidas, pessoas que foram libertas, pessoas que foram totalmente transformadas pelo poder do Evangelho, porque esse é o nosso Deus, um Deus que resgata, um Deus que livra, um Deus que liberta, um Deus que quando age nada e ninguém pode impedir. Nós não podemos nos esquecer que esse é o nosso Deus, um Deus que resgata, o Deus que arranca da cova, um Deus que muda a rota, o Deus que muda rumo, o Deus que transforma, o Deus que faz o que homem nenhum pode fazer, o que dinheiro nenhum pode fazer, o que religião não pode fazer, Jesus pode fazer. E nós não podemos nos esquecer. Ele é esse Deus, é um Deus que liberta. E é interessante, mais um pouquinho aqui na frente vai falar a respeito de Moisés. E aí o Espírito Santo me fez lembrar do povo de Israel, que foi escravo por mais de 400 anos. Escravos por mais de 400 anos. Pela maior potência da época, que era o Egito. E quem os resistia era Faraó, que era o chefe do Egito, que era aquele que comandava o Egito. Mas aí eu entendo que quando Deus quer agir, não tem tempo, não tem lugar, não tem inimigo, nada e ninguém pode impedir o agir de Deus. Seja o tempo que for. Pastor, mas já é há 10 anos, é há 15 anos preso, é há 20, é há 30, independente do tempo, independente do lugar. Pastor, mas lá é impossível. Pastor, mas lá não tem como. Pastor, mas lá ninguém mexe. Pastor, mas de lá ninguém tira. Independente de tempo, independente de lugar, independente de inimigo. Mas era Faraó, mas quando Deus decide, Deus arranca. Mas quando Deus decide, Deus liberta. Mas quando Deus decide, Deus resgata. É em nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite celebrando, e eu tenho certeza que vocês aqui têm testemunhos de um Deus que resgata, de um Deus que livra, de um Deus que salva e de um Deus que liberta. Ei, não desista. Quem sabe tem um familiar, tem um ente querido, tem alguém que você preza por essa pessoa, que você ama essa pessoa. Ei, nessa noite de festa, de gratidão e de celebração, Deus me trouxe aqui para te lembrar que seu Deus continua sendo esse Deus que resgata, que livra, que transforma. Ele arranca da bebida, Ele arranca das drogas, Ele arranca da prostituição, seja qual for o vício, seja qual for o ciclo de desgraça. O nosso Deus é o Deus que é Senhor sobre todas as coisas, e quando age, nada e ninguém pode impedir, irmão. Eu gosto mais do texto de Isaías 43:3, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Mas eu gosto desse texto, porque toda dificuldade, todo problema, toda situação difícil, ela só vem dentro do dia. Mas o texto está dizendo, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Meu irmão, antes de qualquer problema, antes de qualquer dificuldade, antes de qualquer resistência, antes de qualquer obstáculo, antes de qualquer inimigo, Deus está dizendo, eu sou. E ninguém
há que possa fazer escapar das minhas mãos. Vou filosofar agora, hein, pastor Marcos Fernandes. Irmãos, o que é ninguém? O que é ninguém, irmão? Ninguém é ninguém. Ninguém é ninguém. Mas qual é o ninguém que tem tirado a tua paz? Qual é o ninguém que tem tentado roubar a sua alegria? Qual é o ninguém que tem tentado roubar o seu prazer de viver? Qual é ninguém que tem tentado roubar a sua fé de que o teu Deus é o Deus que continua libertando, continua livrando, continua resgatando, continua tendo poder? Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Está tudo na mão dele, irmãos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, não se esqueça. Ô minha irmã, continue crendo e orando. Continue clamando e buscando. Você que clama por um filho, por uma filha, por um esposo, por uma esposa, por um ente querido. Deus me trouxe aqui para você não se esquecer. Teu Deus é esse Deus que continua tendo poder para quebrar todo e qualquer ciclo de desgraça. Ele é o Deus que redime, que liberta e que transforma. Vamos lá, me ajuda de novo? 1, 2, 3. Eu não vou esquecer. Não se esqueça que Ele é o Deus que perdoa. Não se esqueça que Ele é o Deus que sara. Não se esqueça que Ele é o Deus que liberta. E ainda no versículo 4 diz, é Ele que te coroa de benignidade e de misericórdia. Em outras versões dizem, Ele é o Deus que te abençoa e te faz prosperar. Ele é o Deus que te abençoa e te faz prosperar. Meu irmão, não se esqueça, teu Deus é o Deus que te abençoa e te faz prosperar. Olha o que Deus tem feito com essa igreja. Olha o que Deus tem realizado aqui nesse lugar. Ô meu irmão, você está numa igreja que é prova viva de um Deus que abençoa e que faz prosperar. Abençoa e te faz crescer. Abençoa e te faz avançar. Abençoa e te faz conquistar, meu irmão. Eu tenho aprendido, irmãos. Eu tenho uma frase comigo. Quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Quem escreveu isso aqui foi Davi. É Davi que está lembrando que Deus é esse Deus que abençoa e faz prosperar. Por quê? Porque Davi é a prova de que quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Pastor, mas a minha família é humilde. Pastor, mas eu não tenho um sobrenome. Davi também não tinha. Mas quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Pastor, mas eu sou rejeitado. Davi também foi. Mas quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Pastor, mas eu não sou o preferido. Davi também não era. Mas quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Pastor, mas eu não tenho uma aparência. Pastor, mas eu não tenho um porte. Davi também não tinha, porque quando Samuel vai na casa de Jessé para ungir um novo rei de Israel, ele se impressiona, foi com Eliabe, não foi com Davi. Mas Deus diz, Samuel, eu não vejo como o homem vê, você olha para a aparência, mas eu vejo o coração. Quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Ei, fica tranquilo, não tem família, não tem lugar, não tem esquecimento, não tem preferência, não tem maldade. Pastor, mas estão querendo fazer o mal. Pastor, mas estão... Com Davi foi a mesma coisa, mas quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Pastor, mas pastor, quem está com a caneta na mão, pastor, ele não tem a competência, ele não tem o discernimento. Meu irmão, aconteceu. Samuel vai na casa de Jessé para ungir um novo rei. Eu estou falando do homem de Deus, porque até homem de Deus erra, você sabia? O homem de Deus vai na casa de Jessé para ungir um novo rei e ele fica impressionado com Eliabe. Mas pode ficar tranquilo, porque o que é teu ninguém tira. Pode ficar tranquilo. O Espírito Santo falou comigo claramente nisso aqui. Incompetência de homem nenhum tira aquilo que Deus preparou para nós. Não tem competência de homem que pode roubar aquilo que Deus nos prometeu, porque quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Não tem injustiça que vai impedir você de alcançar
tudo que Deus tem para você, meu irmão. Eu tenho certeza que muitos foram os empecilhos, muitos foram as dificuldades, muitos foram os levantes para que isso aqui, para que essa igreja chegasse aonde está hoje. Mas quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. E falem o que quiserem falar, levante-se quem quiser se levantar, se oponha quem quiser se opor. Quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. O propósito de Deus é cumprido, o que Ele prometeu acontece, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E a gente não pode se esquecer, Ele perdoa, Ele sara, Ele liberta, Ele abençoa e nos faz prosperar. Fica tranquilo que eu já estou caminhando para o final. O verso de número 6 diz: o Senhor faz justiça. O Senhor faz justiça. Ei, fica tranquilo. Nunca se esqueça. Teu Deus é o Deus que faz justiça. Seu Deus é o Deus que faz justiça. Salmo 119, o verso de número 142 diz que a tua justiça é uma justiça eterna. A gente pode ficar tranquilo, irmãos, porque a justiça de Deus não é como a justiça do homem. A justiça do homem muitas vezes é circunstancial. A justiça do homem muitas vezes cede à pressão. A justiça do homem muitas vezes é corrompida pelo bolso, pelo prestígio, pela influência. A justiça de Deus não. A justiça de Deus é uma justiça eterna. Ela não é momentânea, nem é circunstancial. Ela não se rende a prestígio, ela não se rende a influência, ela não se rende a bolso de ninguém. A justiça de Deus é uma justiça eterna. E o nosso Deus é um Deus que ama a justiça. Está lá no Salmo de número 11, o verso de número 7. Porque o Senhor, Ele ama a justiça, Ele tem prazer em implementar a justiça. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque Deus está vendo tudo. Irmãos, eu tenho certeza que, como eu, tem gente aqui que já deve ter feito essa oração também. Senhor, não é possível. Senhor, não é possível. O Senhor não está vendo isso, não. O Senhor não está vendo. O Senhor, não é possível. E eu achei que tem um salmo muito interessante, o salmo de número 94, que o salmista aqui também se perguntou. Que o salmista também falou com Deus. Porque, irmãos, quantas vezes, durante a nossa trajetória, a nossa caminhada, nós vemos situações, momentos, circunstâncias, nós vemos alguns acontecimentos, e que isso muitas vezes nos perturba, e que isso muitas vezes nos incomoda. E o salmista do Salmo 94, a partir do verso 3, olha que interessante. Ele falava com Deus. Até quando, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando, Senhor? Eles proferirão e dirão coisas duras, se gloriarão todos os que praticam a iniquidade. Até quando, Senhor, eles vão reduzir a pedaços o teu povo? Até quando, Senhor, eles vão afligir a tua herança? Até quando, Senhor, eles matam a viúva, o estrangeiro, ao órfão eles tiram a vida? E eles dizem, o Senhor não verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Mas olha o verso de número 8 aí do Salmo de número 94. Atentai, ó insensatos dentre o povo, e vós tolos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Aquele que disciplina as nações não castigará, e o que dá ao homem ao conhecimento não saberá. Meu irmão, pode ficar tranquilo. Teu Deus é um Deus que ouve. Teu Deus é um Deus que vê. Teu Deus é um Deus que conhece todas as coisas. E na hora certa e no momento certo, Deus se levanta e faz justiça. Eu vim aqui com uma palavra do céu para alguém, meu irmão, em nome de Jesus. Você não precisa sujar as suas mãos.
Você não precisa sujar as suas mãos, porque tudo que Deus falou a teu respeito vai se cumprir. Se levante quem quiser se levantar. Teu Deus é um Deus que faz justiça. Na hora certa Ele opera, na hora certa Ele age, na hora certa Ele intervém, na hora certa, se precisar, Ele move, se precisar, Ele arranca, se precisar, Ele tira, se precisar, Ele destrói, se precisar, Ele desfaz, mas seu Deus é um Deus que faz justiça. Não se esqueça, teu Deus é um Deus que faz justiça, e tudo que Ele prometeu vai se cumprir no nome de Jesus. Vamos lá, me ajuda mais uma vez no 3, 1, 2, 3. Eu não vou esquecer, não se esqueça. Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que te abençoa e te faz prosperar. Ele é o Deus que faz justiça. E verso de número 7. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Davi aqui, ele estava lembrando. Davi aqui, ele decidiu: eu não vou esquecer que o Senhor é aquele que dirige a minha vida. Davi, ele decide não se esquecer que Deus é aquele que você pode ter certeza, irmãos. Ele não vai te deixar sem resposta. Eu tenho certeza. Nós estamos aqui nessa noite, é noite de festa, é noite de celebração e noite de gratidão. E Deus não tem deixado esse lugar sem resposta. Deus não tem deixado o pastor Marcos Fernandes sem direção ou sem resposta. Deus é aquele que guia esse lugar. Deus é aquele que está à frente desse lugar. Deus é aquele que direciona esse lugar. E assim como Deus tem guiado esse lugar, assim como Deus tem guiado o seu pastor, é esse Deus que guia a sua vida. É esse Deus que dirige a sua vida. É esse Deus que não vai deixar você sem resposta. Assim como aconteceu com o povo de Israel, que é a menção que Davi faz aqui, irmãos, pode estar difícil, pode estar complicado. Muitas vezes, sem você enxergar saída, sem você conseguir imaginar como vai ser, mas você pode ter certeza, assim como Deus guiou o povo pelo deserto. Era o pior lugar possível, era o mais improvável possível, mas Deus estava na direção. Você pode estar passando pelo que for, mas você pode ter certeza, não vai faltar coluna de nuvem, não vai faltar coluna de fogo. De manhã Deus vai guiar você, mas se tiver que passar pela noite, Deus vai guiar você também. Pode estar tudo bem, Deus vai dirigir você, pode estar as coisas não tão bem, Deus vai continuar guiando e dirigindo você, mas você não fica sem resposta, você não fica sem direção, porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e que não sabes. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Você busca e Deus responde, você clama e Deus responde. Você pode ter certeza que quando você se coloca na presença de Deus, tem direção e tem resposta do céu para você, no nome de Jesus. Nós não podemos nos esquecer, Ele é esse Deus que perdoa, Ele é esse Deus que sara, que liberta, que abençoa, que faz justiça, que dirige a nossa vida. E eu termino. A partir do verso de número 19, Davi, ele diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É interessante, irmãos, que nesse salmo, ele tem 22 versos. Por 11 vezes, Davi, ele faz questão de fazer menção de que Deus é Senhor. Tem 22 versos e por 11 vezes, Davi, ele faz questão de fazer menção de que Deus é Senhor. É como se a cada momento, a cada instante, a cada circunstância, ou a cada dia, ou cada acontecimento, Davi, ele jamais queria se esquecer, ou jamais poderia se esquecer de que Deus é Senhor.
Ele é Senhor sobre todas as coisas. Nós estamos aqui nessa noite. Essa igreja está aqui nesse lugar, porque eu tenho certeza, jamais tem se esquecido de que Ele é Senhor. Ele é aquele que está no controle de todas as coisas. Ele é aquele que domina sobre tudo e todos. O que nós lemos aqui, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Irmãos, eleição é só aqui. No céu não tem eleição. O seu trono está estabelecido no céu e o seu reino domina sobre tudo. O poder do nosso Deus é um poder que é para sempre e sempre e sempre e sempre e sempre. Isto é, hoje Ele tem poder, amanhã Ele tem poder, semana que vem Ele tem poder, mês que vem Ele tem poder, ano que vem Ele tem poder, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 1000 anos, o poder dele é para sempre e sempre e sempre. E Ele é Senhor, por quê? Porque Ele domina sobre o reino dos céus. O texto diz que Ele dá ordem aos seus anjos, que cumpris as suas ordens. Ele tem poder sobre o reino dos céus, mas Ele também tem poder sobre o reino dos homens. Daniel capítulo 4, depois você pode ler em casa, versículos 24 e 25, tinha um rei que estava meio besta, pensando que era alguma coisa, o rei Nabucodonosor. E aí Deus dá um sonho para ele, e Daniel dá a interpretação. Daniel diz, vão passar 7 tempos por cima de ti, você vai comer erva como boi, para você entender que Deus é o Deus que dá poder a quem Ele quer, e Ele tem domínio sobre o reino dos homens. E Ele tem domínio sobre o reino dos homens. O nosso Deus é Senhor. É Senhor que tem poder sobre o reino dos céus. É Senhor que tem poder sobre o reino dos homens. Mas também é Senhor que tem poder até sobre o reino das trevas. Esse é o nosso Deus, irmão. Você conhece a história de Jó? Jó, Deus dá testemunha a respeito de Jó. Está vendo aí Satanás? Meu servo Jó, homem reto, fiel, temente a mim, que se desvia do mal. Aí Satanás vira para Deus e diz, mas também tudo que ele tem prospera, o Senhor o cercaste de bem, tira o que ele tem e vamos ver se ele te adora. Você conhece a história, o que Deus faz? Tá bom, vai lá, pode tocar no que ele tem, mas não toca nele. Deus estabelece um raio de ação, você só vai até onde eu estou dizendo, você pode tirar tudo o que ele tem, mas nele você não toca. Você conhece a história, Satanás vem e acaba com tudo que Jó possuía, mas primeiramente não toca num fio de cabelo de Jó. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que tem poder até sobre o reino das trevas. O inimigo só vai até onde Deus permite que ele vá, meu irmão. O inimigo não pode se levantar e fazer o que ele quiser e tocar e acontecer. Não, não. O inimigo vai até onde Deus permite que ele vá. Não bastasse uma vez, Deus mais uma vez dá testemunho de Jó, está vindo lá? Porque Jó não negou, porque Jó não murmurou, mas Jó adorou e engrandeceu o nome do Senhor. E aí Satanás mais uma vez vira para Deus e diz, mas também, pele por pele, o homem dará tudo pela sua saúde. Está lá em Jó capítulo de número 2, versículo de número 6. Aí Deus diz, tá bom, mais uma vez Deus estabelece um raio de ação, vai lá, pode tocar nele, mas não lhe tire a vida. Vai lá, toca nele, mas não lhe tire a vida. Satanás toca em Jó, mas não pode tirar a vida de Jó. Porque Deus é aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Ô irmão, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 20, versos de número 1 e 2. Se você nunca marcou esse texto na Bíblia, pode marcar, que não é pecado não. Apocalipse capítulo 20, versos de número 1 e 2. Uma vez eu ouvi meu pai pregar dentro desse texto e nunca mais o esqueci. Diz assim, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Irmãos, vê se é isso que está na sua Bíblia. E vi descer do céu, é um anjo, é um só, um anjo. Tem o nome do anjo aí? Tem a classificação do anjo? E vi descer do céu um anjo. Irmãos, de vez em quando a gente pensa que quando chegar o grande dia, Deus vai se levantar do trono e vai dizer, chegou o dia.
Vamos lá, BOP. A gente aqui no Rio de Janeiro conhece bem o BOP, Batalhão de Operações Especiais. Aí a gente pensa que Deus vai dizer, vou chamar agora o BOP celestial, porque vai chegar o dia de prender o dragão. Vai ter que ter todo um aparato, vai ter que ter toda uma situação, vai ter que ter toda uma estratégia, vai ter que ter todo um plano. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia. E vi descer do céu o quê? Um anjo. Irmão, não diz que Deus vai se levantar do trono, não. O que fica claro aí é que ele vai chamar um anjo. Ele vai dizer, você, vai lá, prende ele. E acabou. Está preso. Porque esse é o nosso Deus. O Deus que é todo poderoso. É o Deus dessa igreja. É o Deus dessa casa. Pastor Marcos, Deus vai fazer muito mais. Porque o nosso Deus é o Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Não tem homem, não tem diabo, não tem demônio. Nada e ninguém vai impedir tudo aquilo que Deus vai continuar fazendo aqui nesse lugar. Meu irmão, o que Deus te prometeu, o que Deus tem falado, as palavras liberadas, as promessas que têm sido feitas, Deus vai fazer, Deus vai realizar, porque Ele é Senhor. Não tem falta, não tem escassez, não tem inimigo, não tem resistência, não tem homem, não tem diabo, não tem demônio. Tudo que Deus falou vai acontecer. Então, como Davi, mais uma vez me ajuda, vamos lá, 3, 1, 2, 3. Eu não vou esquecer. Não se esqueça, Ele é o Deus que te perdoa. Não se esqueça, Ele é o Deus que sara. Não se esqueça, Ele é o Deus que liberta. Não se esqueça, Ele é o Deus que te abençoa. Não se esqueça, Ele é o Deus que faz justiça. Não se esqueça, Ele é o Deus que dirige a sua vida. E não se esqueça, Ele é o Deus que é Senhor sobre todas as coisas. E é a garantia da nossa vitória. Você pode ficar de pé no seu lugar. Já quero devolver a palavra aqui ao pastor Marcos, mas antes disso, queria aqui rapidamente, eu não sei se tem alguém, meu pastor. Pode vir, Raquel, então. Mas eu gostaria de poder fazer uma oração. Essa oração, ela não depende só de mim. Mas eu gostaria muito de poder fazer essa oração. Não sei se existe aqui entre nós algum amigo ou alguma amiga que foi convidado, ou que passando por aqui entrou na igreja. Eu sempre gosto de dizer, pastor Marcos, que quem entra na igreja nunca é coincidência. Não é acidente. Porque Deus não é Deus de coincidência, nem Deus de acidente. Deus é Deus de propósito. Você pode ter certeza que se você está aqui essa noite, é porque Deus ama você. É porque Deus deseja você. É porque Deus, Ele tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito para a sua vida. Eu não sei se existe alguém aqui essa noite que nunca tomou a decisão de reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador. E por favor, eu não estou falando aqui de religião, porque religião não muda a vida de ninguém. O que muda a vida do homem é Jesus. Não é o pastor, não é o padre, não é o papa, é Jesus. Foi Jesus quem pagou o preço por nós. Eu sempre gosto de dizer, pastor Marcos, que o que foi perdido lá no Éden não foi religião. O que foi perdido lá no Éden foi o relacionamento total e completo do homem com Deus. Jesus não veio estabelecer religião. Jesus veio estabelecer o reino, o governo, a influência do céu na vida do homem. Jesus veio porque assim como o pecado entrou no mundo através de um homem, era necessário que a justiça viesse por um homem. Em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Foi obediente até morte e morte de cruz. E na cruz do Calvário, Jesus leva sobre ele o meu e o seu pecado, a minha e a sua iniquidade, a minha e a sua injustiça. E quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus enviado para nos salvar, os nossos pecados são lançados sobre Ele e a sua justiça vem sobre nós. Nós somos declarados justos não pelos nossos méritos, mas é a graça, é o favor imerecido de Deus. É por Jesus Cristo que na cruz do Calvário cancelou a dívida. Na cruz do Calvário riscou a cédula que nos era contrária. Na cruz do Calvário Ele quebrou toda a maldição. Nós somos mais do que vencedores por Jesus Cristo, nosso Senhor. E se tem alguém aqui essa noite que nunca entregou sua vida para Cristo, que nunca o reconheceu como único e suficiente Salvador, essa igreja gostaria de orar por você e abençoar você. Nós gostaríamos de abençoar você. Tem alguém que pela primeira vez quer entregar sua vida a Cristo? Ou quem sabe tem alguém que você já foi membro de uma igreja? De repente você já serviu a Jesus, mas hoje você está longe, está distante, está afastado. Hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia de você voltar. Eu sempre gosto de dizer que na igreja só tem um que é perfeito e o nome dele é Jesus.
O nosso problema é que muitas vezes a gente espera de homem o que só Jesus pode entregar. Aí a gente se decepciona e se frustra. Mas é por isso que o escritor aos Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Quando o homem nos frustra e nos decepciona, nós não temos que correr de Jesus. É aí que nós precisamos ainda mais correr para Jesus. Se você está aqui e quer entregar sua vida a Cristo, ou se você precisa voltar para Jesus, eu gostaria de orar por você. Se você puder fazer um sinal com a sua mão para a gente poder identificar. Tem alguém que quer vir para Jesus? Tem alguém aqui essa noite? Você quer vir para Jesus, campeão? Glória a Deus. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus? Tem mais alguém? Posso orar? Você pode vir aqui, campeão, para a gente orar por você?